Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do canal. Mas agora, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. O caso de hoje se passa em um lugar chamado Brighton, no leste de Melbourne, na Austrália. No ano de 2017, 3 homens dividiam uma casa em Brighton. Essa casa possuía 4 quartos, e para ajudar nas despesas, 3 amigos alugavam um quarto da casa, por temporadas a partir do aplicativo Airbnb. Eu acredito que todos conheçam esse app, mas para quem não conhece, se trata de um aplicativo onde as pessoas podem alugar por curtos períodos de tempo um quarto em sua casa ou até mesmo a casa toda para pessoas que estão viajando. Eu mesmo já usei o Airbnb e é ótimo. Os viajantes utilizam bastante a plataforma porque sai bem mais em conta do que reservar um quarto no hotel, por exemplo. Agora deixe-me apresentar para vocês os rapazes que moravam na casa. O mais novo deles era o Craig Levy, de 36 anos, e ele era chefe em um restaurante. O próximo morador se chamava Ryan Smart, e ele tinha 37 anos de idade. A infância do Ryan foi bem complicada, sua mãe era dependente química e ele acabou tendo que sair de casa antes mesmo de completar a maioridade. E isso refletiu muito em sua vida adulta, tanto que ele também se tornou usuário de drogas e tinha uma vida bem instável. O último morador da casa era também o homem mais velho da casa. Jason Colton tinha 41 anos de idade, e diferentemente do Ryan, Jason teve uma ótima estrutura familiar. Ele foi muito bem educado e estudou em ótimos colégios. Quando tinha 20 anos, Jason conheceu uma mulher norueguesa que estava na Austrália, e eles engataram em um relacionamento. Quando essa mulher voltou para o seu país, Jason a seguiu até a Noruega, e lá eles tiveram um filho, e foi a partir daí que começaram os problemas, porque o Jason rapidamente se tornou um parceiro abusivo e obsessivo. Teve até um episódio onde ele agrediu a sua esposa enquanto ela dormia. Ele a segurou pela garganta e deferiu vários socos em seu rosto. Esse incidente acarretou na prisão de Jason, e ele passou 5 meses preso na Noruega antes de ser deportado para a Austrália. Eu acredito que depois disso ele nunca mais viu sua ex-esposa e nem seu filho. Bom, agora que eu apresentei os 3 anfitriões desse Airbnb, vocês devem imaginar que essa casa não era o melhor local para se hospedar, né? A dinâmica da casa sempre envolvia muitas drogas, mulheres, bebidas, e a polícia estava sempre sendo acionada para ir até o endereço por algum motivo. Eles cobravam cerca de 30 dólares australianos por noite pelo quarto, o que seria cerca de 110 reais, o que fazia com que esse quarto estivesse sempre lotado. Porque a gente sabe, né? As pessoas estão sempre tentando economizar um pouquinho durante as viagens, para poder gastar o dinheiro com passeios e coisas mais legais. Normalmente, quando a gente viaja para uma outra cidade ou outro país, o que menos fazemos é ficar em casa, então não faz sentido pagar caro por um lugar apenas para dormir. No entanto, embora atraísse bastante gente pelo preço em conta, as avaliações eram as piores possíveis. As pessoas sempre falavam que se sentiam inseguras e algumas diziam que tiveram objetos roubados pelos anfitriões. Havia também diversas reclamações sobre a hospedagem diretamente para o saque do Airbnb. Teve até um comentário na página da acomodação que dizia que se hospedar naquele lugar era como se hospedar no inferno. No entanto, inexplicavelmente as pessoas ainda reservavam aquele quarto. Em outubro de 2017, os 3 amigos aceitaram mais um pedido de reserva. Era um homem chamado Remis Januzzi. A reserva seria para 3 noites. Remis tinha 36 anos e havia acabado de sair de um relacionamento de 8 anos, com um homem que aparentemente era abusivo com ele. Remis morava com seu companheiro e para sair daquela relação abusiva, ele teve que voltar a morar com seus pais, o que é bem complicado. A gente sabe que depois que temos a casa da gente, é difícil voltar a morar com os pais, ainda mais na idade do Remis. Ele já tinha suas manias e a casa de seus pais, as regras eram outras. Com toda essa mudança em sua vida, Remis acabou caindo no mundo das drogas. Ele utilizava substâncias para se sentir livre de tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida. Por conta do abuso dessas substâncias, ele se tornou uma pessoa difícil de conviver e sua família acabou colocando ele para fora.
Ramis passou a dormir em seu carro, mas aquela situação não estava nada agradável. Ele precisava de um lugar para ficar, um lugar barato, e precisava encontrá-lo o quanto antes. Foi aí que ele entrou no aplicativo do Airbnb e encontrou a acomodação dos 3 amigos em Brighton. Assim que fez a reserva, ele já foi correndo para o endereço para conhecer os seus novos colegas de casa temporário. Ao que tudo indica, a intenção do Ramis era ficar definitivamente na casa caso ele se desse bem com os caras e também caso houvesse essa opção. Assim que ele entrou na casa, seu brilho sumiu. Ele sentiu que aquela casa tinha uma energia péssima, que nenhum dos caras eram muito receptivos e ele realmente não queria ficar ali. No entanto, ele não tinha uma outra opção. Aquele era o lugar mais barato do Airbnb e ele estava desesperado, então decidiu apenas aguentar. Durante o período que havia reservado, ele acabou tendo mais conversa com o Craig, que era o anfitrião mais novo da casa. Eles tinham uns gostos parecidos e a conversa fluía entre os dois. No dia que acabaria sua reserva, Ramis implorou para que Craig deixasse ele ficar por mais um tempo na casa, só que de graça. Ele disse que não tinha dinheiro e que também não tinha para onde ir. Craig relutou no começo, mas acabou cedendo após Ramis mostrar seu saldo bancário, de apenas $6. Ele ficou com dó do rapaz e concedeu que ele ficasse até o próximo final de semana, pois depois eles já tinham outro inquilino pagante para aquele quarto. Ramis ficou aliviado, afinal ele poderia ficar basicamente uma semana no quarto, que seria tempo suficiente para ele dar um jeito na sua vida. O problema é que alguns dias depois Craig mudou de ideia e disse que Ramis teria que pagar pelos dias que ficou no quarto. E a essa altura, Ramis já estava devendo cerca de $180, $200 para ele, e ele só tinha $6 em sua conta. E ele enfatizou isso por Craig. Ele disse que não tinha como pagar e que eles já tinham falado sobre isso e que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas Craig não queria saber, ele queria o dinheiro da estadia. No dia 25 de outubro de 2017, Craig decidiu falar com Ramis e encerrar esse assunto. Ele queria o dinheiro de qualquer jeito e também queria que Ramis saísse da casa. Ele foi bastante firme com suas palavras, dizendo que se ele não tivesse o dinheiro, era para desocupar o quarto naquele exato momento, sem nenhum minuto adicional. Ramis, então, pediu algumas horas para que saísse da casa. A gente consegue imaginar o clima pesado e bastante hostil que estava naquela residência, né, gente? Porque os 3 responsáveis pela locação não queriam mais o jovem na casa. E ele não tinha para onde ir, também não tinha quem recorrer. A plataforma Airbnb não se envolve nesse tipo de conflito, até mesmo porque as diárias que tinham sido compradas pelo app já tinham vencido. O fato é que Ramis estava implorando para ficar mais um pouco. Ele realmente não tinha para onde ir e nem ninguém para pedir ajuda. Os 3 anfitriões não estavam nem aí para os problemas dele. Eles tinham anunciado o quarto no app porque precisavam do dinheiro extra, e portanto o único interesse deles era em conseguir dinheiro. Ramis estava sem dinheiro, inclusive para comprar comida, mas nada disso comoveu nenhum dos 3. Eles queriam que o jovem saísse de qualquer maneira. Eles estavam a ponto de tirá-lo da casa à força. Na verdade, neste mesmo dia, 25 de outubro, os 3 amigos, Craig, Ryan e Jason, já tinham conversado entre si e decidiram que aquele era o último dia de Ramis na casa. Ele poderia postergar o quanto quisesse, mas assim que o relógio batesse meia-noite em ponto, caso ele ainda estivesse no quarto, os 3 usariam a força física para colocá-lo na rua. Inclusive, eles queriam os $200 que Ramis estava devendo a eles. Eles não acreditavam que ele não tivesse o dinheiro, e chegaram a comentar que era muito provável que Ramis tivesse sim dinheiro escondido em uma conta bancária que ele não mostrou aos rapazes. Eles achavam que Ramis estava tentando enganá-los e ficar morando por um tempo de graça na casa deles. No início daquela noite, por volta das 6h30, Jason e Ryan decidiram ir até um barzinho na região para tomar uma cerveja, e na casa ficaram Ramis e Craig. Os dois disseram para Craig que ele ficaria com a responsabilidade de tirar o inquilino da casa. Afinal de contas, ele que tinha prolongado essa situação. Eles afirmaram ainda que se voltassem e o jovem estivesse lá, eles jogariam o rapaz na rua sem piedade. Craig falou com Ramis e foi bastante enfático. Ele disse para que o jovem pagasse e saísse, porque do contrário, naquela mesma noite ele seria despejado. Ramis pedia que ele tivesse um pouco de paciência, porque já já ele iria sair. Com isso, as horas foram passando, e Craig ficou bastante irritado. Ele recebeu uma mensagem no celular de Jason, querendo saber como estavam as coisas e se já estava tudo resolvido.
Craig respondeu que estava tudo sob controle e que o rapaz estava arrumando suas roupas e deixando o quarto em ordem para enfim desocupá-lo. Ele passou por diversas vezes na porta do quarto e de fato Ramis estava arrumando suas coisas. Ele fazia isso bem devagar, mas pelo menos ele tinha entendido o recado. Assim que terminou de arrumar tudo, ele chamou Craig para ir até o quarto e checar se estava tudo em ordem. Realmente estava tudo ok, então Craig solicitou que Ramis devolvesse a chave do quarto. Nesse momento, Ramis demonstrou bastante inquietação, mas finalmente ele acabou contando a verdade sobre a chave. Acontece que alguns dias antes, ele estava usando entorpecentes na rua quando foi pego pela polícia. Ele acabou sendo levado para a delegacia e em algum momento perdeu sua chave. Claro que aquele era um grande problema, porque agora eles só conseguiriam alugar o quarto novamente quando providenciassem uma nova chave, que não custaria barato não. Ir até a delegacia estava fora de questão, porque todos eles tinham problemas com as autoridades, e aquele era um ambiente ameaçador para eles. Craig então começa a pressionar Ramis para que pague o valor devido pelo quarto para que eles pudessem providenciar outra chave. Aos gritos e xingamentos, Ramis tenta explicar que trabalhou informalmente naquela semana e que Craig ligasse para seu patrão pedindo que fosse adiantado o depósito do salário daquela semana. Essa era a única alternativa que ele tinha, e é claro que naquele horário ninguém atendeu ao telefone. Já passava das 8 horas da noite e é evidente que o chefe de Ramis não atenderia o telefone. Nesse meio tempo, Jason e Ryan chegaram e foram atualizados dos últimos acontecimentos. Como podemos imaginar, eles não ficaram nada felizes com essa notícia. Jason começou a gritar e xingar Ramis, mas dessa vez ele não ficou calado, e daí em diante uma pancadaria generalizada se iniciou. Quando Jason partiu para cima de Ramis, ele foi logo seguido por Craig, que também começou a agredir o jovem. Não demorou muito para Ryan se juntar, e juntos os três deram uma surra em Ramis. Agora ele estava no chão, sendo espancado, chutado, e alguns minutos se passaram até que seu sangue começasse a sujar o tapete. Eles se olharam automaticamente e lembraram que a casa não poderia ficar suja de sangue. Afinal de contas, aquela casa ainda fazia parte dos negócios. Era uma casa anunciada no Airbnb. Eles então arrastaram o jovem para o jardim, onde as coisas ficaram ainda piores. Eles continuaram a agredir o jovem e vasculharam seu celular à procura de aplicativos bancários que indicassem que ele tinha alguma conta com saldo positivo. Mas eles não encontraram nada. Aliás, em sua conta corrente, o saldo era mesmo de apenas $6. Craig acabou se descontrolando, entrou em casa e ligou para a polícia. Não se sabe o que se passou pela cabeça dele para fazer isso. Afinal de contas, agir com violência não é uma maneira correta de cobrar uma pessoa que não tem quase nada em sua conta corrente. E é isso que os policiais diriam, né? A coisa ia ficar até pior. Enquanto Craig estava no telefone com a polícia, Jason foi até o carro de Ramis, que estava estacionado ali próximo, na esperança de encontrar dinheiro ou qualquer outra coisa que pudesse ser utilizado para quitar a dívida que ele tinha com os três. Ele não encontrou nada de valioso, mas pegou um estojo de lápis construído em madeira que estava no banco da frente. Ele voltou com o objeto e, aproveitando que Ryan tinha imobilizado Ramis no chão, ele tirou as roupas do rapaz e inseriu com bastante violência o objeto de madeira em seu reto, forçando o estojo para dentro do corpo de Ramis. Em seguida, os dois saíram do jardim e deixaram o jovem no chão com hemorragia totalmente descontrolada. Ele inclusive chegou a desmaiar poucos minutos depois. Os policiais chegaram na sequência e correram para tentar salvar Ramis, mas não havia muito a se fazer. Eles chamaram a emergência médica, que veio rapidamente, e infelizmente quando os paramédicos chegaram, Ramis Januzzi já estava sem vida e não tinha mais nada que pudesse ser feito. Ele foi declarado morto às 9h15 da noite do dia 25 de outubro. O relatório toxicológico apontou que ele tinha diversos entorpecentes em seu sistema, e os médicos acreditaram que isso ajudou o jovem a não sofrer tanto. Agora vamos pensar friamente, gente. Se com todas essas coisas no organismo ele já desmaiou de dor, imagine se ele estivesse totalmente limpo. Acredito que teria sido exponencialmente muito mais doloroso as agressões e tudo que ele passou. Jason, Craig e Ryan argumentaram com os policiais, dizendo que tinham feito aquilo tudo em legítima defesa. É evidente que essa alegação era inaceitável. Afinal de contas, como martirizar uma pessoa se enquadraria em legítima defesa? Aliás, como Ramis começaria a agredir 3 homens estando ele sozinho?
Mas ainda assim, Jason não desistiu e acusou Ramis de atacá-los com uma chave de rodas, aquelas que ficam nos carros para trocar os pneus. Os policiais logo notaram que nenhum deles tinha qualquer ferimento, nenhum arranhão sequer. Sem conseguir convencer as autoridades de suas alegações, os três foram presos por suspeita de assassinato e enviados para a delegacia. No dia do julgamento, Jason Colton utilizou seus minutos de fala para declarar que, em seu ponto de vista, Ramis tinha merecido toda a tortura pela qual tinha sido vítima, principalmente porque ele não tinha demonstrado nenhum respeito pelos moradores da casa. Essa declaração pegou bem mal para ele e o defensor público teve que interromper suas colocações. Uma vizinha testemunhou dizendo que ouviu os gritos de Ramis, que ele gritava muito e suplicava por socorro. Aqui a gente faz um questionamento, né, pessoal? Por que é que ela não chamou a polícia assim que ouviu os gritos do rapaz? Esse comportamento é bem parecido com o daquelas pessoas que pegam o celular para filmar e postar na internet o sofrimento alheio, ao invés de ligar para a emergência. De qualquer maneira, todos os três se declararam culpados de homicídio culposo. Craig foi condenado a 8 anos de prisão, Ryan foi condenado a 9 anos e Jason foi condenado a 13 anos de prisão. E eu quero saber de vocês se vocês acham que essa pena foi justa. Esse caso foi um caso assim que eu fiquei bem complexado, porque quando a gente viaja, quando a gente passeia, a gente acaba ficando em Airbnb e aí eu fiquei meio com o pé atrás, porque pode ser, né, que não tenha tanta segurança assim na plataforma. Eu acredito que eles deveriam analisar melhor as pessoas que se inscrevem para ter os seus imóveis locados pelo aplicativo, né, para que coisas como essa não aconteça. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Se você ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.